pregando hoje, não teve semana passada. Só recapitulando para você que teve também, enquanto ele termina de fazer aqui. Nós estamos falando nesse período que nós vamos estar juntos agora sobre os livros históricos. Os livros históricos, deixa eu lá um pouquinho. Aqui, ele está projetado, ele vai de Josué a Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e Esther. Os livros históricos que nós estamos compartilhando aqui nesses dias, eles começam com a entrada do povo na terra prometida, ou seja, com a entrada do povo em Canaã, passa por uma série de histórias que nós vamos compartilhar, passa pelo exílio e sai lá em Esdras, Neemias, Esther, tirando, retornando com eles do exílio. Então nós vamos estudar nesse período agora, dar uma noção para você do que é Juízes, do que é Josué, melhor dizendo, do que é o livro de Juízes, do que é o livro de Ruth, do que é cada livro desse, a autoria, o histórico, o momento político, o momento histórico de cada livro desse, apenas para que nós tenhamos uma noção de quando nós formos estudar esses livros, nós temos uma visão mais ampla, uma visão mais aberta do que é que nós estamos fazendo, do que é que nós temos nas mãos. Então nós vimos na aula passada, nós pudemos compartilhar, e eu perguntei aqui na semana passada, porque quando o povo de Israel chegou aqui no livro de Josué, quando nós começamos a estudar o livro de Josué, nós precisamos entender como é que chegou até aí, como é que esse povo chegou até aí. E nós vimos que nós começamos lá em Adão, né, a geração desse povo. Só para nós recapitularmos, de Adão, as gerações foram acontecendo até Noé. Noé teve o dilúvio, ficaram 6 pessoas junto com ele. A partir dessa família de Noé, continuou a geração, nós chegamos até Abraão. De Abraão chegamos a Isaac, de Isaac chegamos a Jacó. Nomes bem conhecidos e que fica fácil da gente entender. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel, tão famosa 12 tribos de Israel. E aí, essas 12 tribos de Israel, essas 12 filhos de Jacó, eles viviam em Canaã. Mas aí houve fome lá em Canaã. E aí conhecemos bem a história que José foi mandado para o Egito. José foi vendido e passou ali pela prisão, pelo Potifar e tal. E ele chegou no Egito. E aí, chegando no Egito, como teve fome em Canaã, José manda buscar os seus familiares. Na verdade, foi José que mandou buscar. Foi Jacó que mandou comprar alimento lá no Egito. E por causa dessa compra de alimento, ele acabou sendo trazido para o Egito. E lá ele foi morar em Gósen, uma das melhores terras de se morar no Egito. E lá então, a família de Jacó, 76 pessoas, chegaram aqui no Egito e ficaram lá se multiplicando, crescendo, gerando filhos e mais filhos, até que 400 anos depois, Deus levanta Moisés e decide tirar esse povo do Egito. E esse povo sai do Egito, passa pelo deserto. Passando pelo deserto, ele vai se encontrar na beira do Jordão. E a nossa história começa exatamente aqui, quando ele está à beira do Jordão, prestes a entrar em Canaã. Aí Moisés é tirado de cena. Moisés entrou aqui em cena quando o povo estava sendo escravizado aqui no Egito. Essa história a gente fez só um resumo para você entender como é que nós chegamos até aqui. Esse povo escravizado, Moisés é levantado, passa pelo deserto, passa 40 anos aqui, morre todo mundo. Josué e Caleb são os únicos que dessa geração que saiu dali, que chega até aqui. E aí eles vão entrar em Canaã. Quando eles vão entrar em Canaã, eles passam pelo Jordão, encontram Jericó.
Jericó pela frente, né? E aí tem ali aquelas voltas de Jericó e tal, que nós também já conhecemos. E aí Moisés, ele é retirado, Josué entra em cena. Josué entrando em cena, ele assume o povo, né? Passa o Jordão, e aí ele entra na terra prometida, conquista Jericó, é derrotado ali em Ai, por causa de um pecado que houve ali com Acã, né? A história que todos nós conhecemos. E aí ele segue a vida. Josué, então, nós vimos semana passada que Josué, ele distribui as terras para as tribos. Essas 12 tribos que saíram daqui, que passaram, que gerou aqui 600 mil homens de 20 anos para cima, considerando mulheres e crianças e adolescentes e tal. Nós vamos chegar aí perto das 600 mil, 15, 600 vezes 3, vezes 32, vamos colocar aí 15, 600 mil homens em pé, 2 milhões de pessoas, mais ou menos saíram daqui e chegaram, não todos aqui, e aí entraram. Quando entraram em Canaã, Josué então vai distribuir as terras, e aí ele sorteia lá, e aí Naftali recebe uma porção, aí Judá recebe outra porção, aí vai distribuindo pelas tribos, e aí termina de distribuir as tribos, esse tempo mais ou menos, entre 25 e 30 anos, é o livro de Josué. Nesses 25, entre 25 a 30 anos, Josué conduz o povo ali dentro de Canaã, né? Cada um recebendo a sua porção, cada um recebendo a sua herança, e nós chegamos ao final do livro de Josué. Chegando ao final do livro de Josué, nós vamos encontrar Josué dando conselhos, e daqui a pouco Josué vai morrer, Josué vai partir, Josué vai ser tirado de cena também. Ele acompanhou Moisés durante toda a sua trajetória, quando Moisés saiu do Egito para levar o povo para Canaã, e agora ele cumpre o propósito dele, ele cumpre o papel dele. Deus usa Josué de uma maneira extraordinária, né? Porque enquanto Josué estava vivo, ele teve o controle da nação, ele teve o controle do povo que estava com ele, ele era muito respeitado, assim como Moisés também era. Por quê? Porque Deus era com ele, Deus falava, Deus usava, Deus utilizava a vida de Moisés de uma forma brilhante. Só que Josué morreu. Quando Josué morre, o povo já está lá, cada um com a sua herança, cada um com a sua porção, cada um com o seu território, cada um com o seu alqueire, cada um com a sua fazenda, enfim. E aí acontece algo terrível. Por quê? Porque quando Josué morre, Deus não levanta um outro líder. Deus não faz como fez com Moisés. Moisés morreu, Deus levantou Josué. Josué morre, Deus não levanta um outro líder. E aí, quando não levanta um outro líder, esse povo aqui, que é as 12 tribos, que é chamada de o povo de Israel, o povo escolhido, o povo de Deus, esse povo, então começa a fazer, cada um fazer aquilo que acha bem aos seus olhos, que acha direito, que acha correto fazer. E você sabe que um povo, seja onde for, sem líder, vira uma bagunça. Cada um quer fazer uma coisa, cada um, isso não é lá não, isso é em qualquer lugar que há um grupo de pessoas. Se não tiver alguém para assumir a liderança, cada um vai dar uma opinião, cada um vai falar uma coisa, cada um vai querer fazer uma coisa, cada um vai achar que do jeito dele está certo, e a coisa não rompe, não anda. E aí entrou a fase dos juízes. Por quê? Quando o povo começa a fazer aquilo que dá no seu entendimento de fazer, eles começam a se afastar do Senhor. Eles começam a fazer aquilo que é a vontade do homem e não a vontade de Deus. Aí Deus usa, porque quando esse povo entrou em Canaã, Canaã não estava vazia, ela não estava desocupada, ela tinha um povo lá dentro, ela tinha lá um povo que Deus colocou lá dentro, permitiu que ficasse lá dentro, porque esse povo, inclusive, ia ser usado depois. Nós vimos ali que os heteus, amorreus,
nações está escrito, nós podemos ver o nome de cada uma delas. Na verdade não era 7, era mais do que 7, tinham 9 nações ali, e essas nações, elas deveriam ser expulsas de lá, deveriam ser eliminadas de lá, deveriam matar todo mundo, para eles ocupar a terra. Mas todas as tribos, ao ocupar o seu espaço, eles sempre deixavam uma porçãozinha lá, eles não eliminavam todo mundo. E aí o que acontece? Quando eles começaram a fazer o que não era agradável ao Senhor, o Senhor então usava esse povo para oprimir Israel e para trazê-lo para perto dele. Aí esse povo precisava clamar a Deus. Eles reconheciam no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento da opressão, no momento do sofrimento, eles buscavam o Senhor. É uma história meio parecida conosco hoje, não é? Nós somos assim também. Está tudo muito bem, a gente para, aí Deus aperta, aí nós falamos sobre isso aqui, inclusive semana passada. Aí você vai para o monte, você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para... E aí Deus levantava juízes, esse juiz libertava o povo, abençoava o povo, Deus colocava o povo no caminho. Esse juiz julgava 20, 30, 40 anos e aí morria. Aí o povo se desviava de novo. Aí Deus levantava o juiz. Aí assim foi. Levanta o juiz, traz o povo para perto. Aí o juiz morre, aí o povo volta, aí vai. Isso passou aí de aproximadamente uns 300 anos nessa batida. Quando chega ao final de Juízes, ou melhor, quando chega ao final não, quando dá um tempo, levanta o juiz, ajusta o povo, traz o povo para perto, ajusta o juiz, traz o povo para perto, assim vai, Deus foi fazendo. Aí chega ao final, e aí nós vamos ver o próximo livro, é o livro de Ruth. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o livro de Ruth hoje, e sobre 1 e 2 Samuel. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, porque Ruth, quando termina o livro de Juízes, quando termina a história do livro de Juízes, nós vamos ver uma mensagem de um livro pequeno, 4 capítulos apenas, que é o livro de Ruth. Esses 4 capítulos do livro de Ruth contam a história de uma família. Só para você se situar, ele conta a história de uma família. Assim como Josué, assim como Juízes, o autor desse livro, os autores, na verdade, desse livro são anônimos. Eles não são afirmados categoricamente, mas quando nós lemos os livros, dá para entender, dá para perceber, dá para observar quem são os autores, por causa daquilo que está escrito. Ruth não é diferente. Ruth também tem a sua autoria atribuída. Vamos aqui, ó, na página 10 da sua apostila, se você tem a sua apostila aí, na página 10 começa a falar sobre o livro de Ruth. O título do livro, Ruth, significa amizade, retrata bem a sua personagem em torno de quem o livro gira. É uma gentia que se casou com um rico judeu da linhagem da promessa. Então a autoria está escrita aí, ó, também pode ter sido Samuel, já que o livro é considerado um apêndice de Juízes. Ele traz um pouco de fé, amor, em um momento tão turbulento que o povo vivia. Então preste atenção aqui, esse povo, ele vivia nessa situação de apostasia, de imoralidade, de incredulidade, e no meio desse contexto surge essa história, ou seja, uma família que morava em Belém. Essa família que morava em Belém, que é Noemi, o livro fala de Ruth, mas a história, o contexto da história fala de Noemi, seu marido e seus 2 filhos. A fome em Belém, eles decidem sair com vontade própria e ir para uma terra chamada Moabe. Então o cenário histórico desse livro de Ruth, você vai encontrar na sua página 11 aí, são de 1340 a.C. aproximadamente.
Olha o 3.2 das circunstâncias. Havia fome em Israel, a casa do pão. Elimeleque vai com sua família para Moabe. E a rixa entre Moabe, para quem não sabe, ou para quem não se lembra, Moabe é a descendência lembra quando Ló saiu lá de Sodoma e Gomorra? Abraão foi lá, tirou Ló de lá e Deus torrou a cidade toda, e a esposa de Ló virou estátua. Conhece bem essa história? Conhecemos? Então, sobrou as duas filhas de Ló, e aí elas decidem ter relação sexual com ele para que a linhagem não fosse perdida. Moabe é dessa descendência, desse cesto das filhas de Ló. É um povo que era averso ao povo de Israel. Então havia fome em Israel, e aí Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe, né? E lá acontece uma história muito legal, muito bacana. Por quê? Não por causa da morte. Na verdade, Elimeleque morreu, e aí os dois filhos, Pilom, casam-se com as mulheres de lá, e depois morrem os dois também. E aí entra Ruth na história, né? Como é que chama a outra? Tem o nome da outra. Quem lembra o nome da outra? Ruth e Noemi é a esposa de Elimeleque que foi para lá. A irmã de Ruth. A irmã de Ruth não, a cunhada, como é que chama? Órfã, não é isso? Então casou-se, e aí morrem dois filhos de Noemi. Ela fica sozinha com as duas noras, e aí desenrola uma história muito linda. Uma volta para a sua terra, mas Ruth decide crer, acreditar no Deus de Noemi. Ela decide seguir o Deus de Noemi, e essa história desenrola porque elas voltam para Belém, e aí Noemi dá uma instrução para ela, e ela então se casa com Boaz. E essa mulher Ruth, ela não tinha nada a ver com a linhagem, ela não tinha nada a ver com o povo de Deus, ela não tinha nada a ver com a família, era gentia, que se isso não acontecesse, ela não seria alcançada pela graça de Deus. Ela era gentia, mas aí Deus criou essa crise, e observe aqui uma aplicação para nossas vidas. A crise foi criada na vida de Noemi, e Noemi vai para lá com a família. Não tem nenhum registro, nenhum momento da história, da palavra, que fala que Deus direcionou para que eles fossem para lá, que eles pediram a Deus uma direção para ir para lá. Eles simplesmente saíram e foram, porque havia fome, e eles foram. E aí aconteceu isso, e Deus usa essa situação para trazer Ruth para dentro da linhagem, e Ruth acaba casando com Boaz, e ela entra na linhagem da realeza, ela entra na linhagem de Davi, ela entra na linhagem do Messias. Então nós vimos aqui as circunstâncias do qual desenvolveu essa história. O objetivo do livro está aí na página 11: trazer de volta o ânimo entre os países diferentes, no meio de toda aquela rivalidade, mostrar que a linhagem de Davi, através da moabita Ruth. E aí o livro vai contribuir. Ele honra as mulheres, a fé gentia, a fé de Ruth, na verdade, contagiou, né? Por ela creu de uma maneira tremenda no Deus de Noemi. A história de provação e tragédia, porque houve morte, houve perdas ali na família. Jesus é descendência judia, cristologia em Ruth, e fala da redenção, fala do levirato. Quando Ruth ela é orientada por Noemi para ir se encontrar com Boaz, se relacionar com Boaz, existia uma lei do levirato naquele tempo. Qual lei? É que quando a viúva, quando o marido morria, o irmão, ele deveria trazer a viúva para ele, casar-se com a viúva, para que a linhagem continuasse, né? E isso aconteceu ali. Boaz é um resgatador, Boaz é um parente, e ele então casa-se com essa mulher, e a partir daí segue. Aliás, então o livro de Ruth é um livro pequeno, é uma história pequena, e ela se dá nesse contexto, ela se dá
nesse pequeno relato que nós falamos. Então, quando você ler novamente, e eu creio que você vai fazer isso, ler Ruth, você vai ver que é uma história, você vai ver que aquilo tudo que você leu até hoje e aprendeu, Deus vai estar falando muito mais coisas com você a partir de agora. Por quê? Porque você hoje está sendo despertado, não que você não sabia, mas você está sendo despertado, alertado, de que nesse contexto de fome, Belém, sem direção de Deus, eles vão para lá, acontecem essas mortes, aí ela volta, casas de Boaz. Só que você já resumiu toda a história do livro. Você vai ler e vai entender essa história ali. Daí acontece que nós vamos para 1 Samuel. 1 Samuel, na verdade, 1 e 2 Samuel era um livro só. Nós estamos aqui na página de número, para você, 14? Não, acho que não é a página 14, não, é a página 11. Mas você é 14? Ok. Então deve ser 14, aqui está 11, 14. O livro de 1 e 2 Samuel, ele vai trazer essa transição de juízes para a monarquia. Então, 1 e 2 Samuel, ele vai trazer um histórico para nós, e nós vamos começar falando da autoria, que ele também é de autoria. Então, Samuel, então na página 14, o livro vai falar da transição e da expansão do reino. Samuel significa pedido de Deus. No cano hebraico, os dois eram um só livro, mas foram divididos em dois pelos gregos, pela Septuaginta. Eu vou fazer uma pergunta em cima disso aqui. E eram chamados de 1 e 2 Reis. Os livros dos reis eram chamados de 3º e 4º Reis. Na verdade, esses livros, eles eram um só. E aí acontece, na Septuaginta, ele era chamado livro dos reinos. Aí eu pergunto, todos nós sabemos o que é a Septuaginta? Se tiver alguém que não sabe, nós vamos explicar. Tem alguém que não sabe, um irmão não sabe, 2, 3, 4, 5. Olha, tem meia dúzia. Meia dúzia não sabe o que é Septuaginta. Septuaginta é uma reunião de rabinos. Naquela época eles pegaram 6 rabinos de cada tribo para poder estabelecer quais seriam os livros que seriam canonizados, quais seriam os livros que o contexto do livro, a história do livro, o conteúdo do livro serviria para aplicação pessoal como regra de fé. Então isso se chamou Septuaginta, ou seja, uma reunião de 70, na verdade não são 70, são 72 rabinos que se reuniam para ler o livro e estabelecer se aquele livro, porque não é, na verdade não são só esses livros que nós temos na Bíblia, nós temos muitos outros livros que foram escritos por muitos homens diferentes, e aí eles precisavam ler, estudar, analisar, avaliar e saber se esse livro poderia ser colocado como ensinamento, como aplicação para nossas vidas. Então a Septuaginta foi essa reunião, esse concílio, né? E aí por isso ele fala aqui, na Septuaginta, isso lá no século 2, 3 antes de Cristo, que nós lemos aqui sobre essa situação. Daqui a pouco você vai ter um outro nome aqui que eu vou perguntar também se vocês conhecem. Então na Septuaginta, esses livros eram chamados livro dos reinos. Não era 1 e 2 Samuel, era livro dos reinos. Aí depois da Septuaginta veio a Vulgata. E aí eu pergunto, vocês sabem também o que é Vulgata ou não sabem? Não sabe. Aqui é lugar de aprender. Você pode falar, porque aqui é lugar de aprender. A Septuaginta, na verdade, a Bíblia, ela foi escrita em hebraico. A Septuaginta, ela traduziu esses livros para o grego. Ela reuniu esses livros, ela definiu, ela decidiu, né, esses homens estudiosos. Esses homens decidiram quais eram os livros e traduziram para o grego. A Vulgata, lá no século IV, já, a história já tinha mudado um pouco,
Então a Vulgata, São Jerônimo era um estudioso também da Bíblia, era um biblista, e ele então vai fazer a tradução do grego para o latim. Então na Vulgata nós temos a Septuaginta, que é a primeira tradução, a primeira reunião, o primeiro concílio. Depois nós temos a Vulgata, que é São Jerônimo, ele traduziu do grego para o latim. E na Vulgata ele tinha um outro nome, que era o primeiro e segundo livro dos reis. Aí depois vem uma outra tradução hebraica, que até as versões atuais ele passou a ser chamado de 1 e 2 Samuel. Então 1 e 2 Samuel não foi o original dele, ele era o livro dos reinos. E aí houve essa situação, e aí agora ele permanece como 1 e 2 Samuel. Só para você entender como é que se comportou isso aí. E aí você vai encontrar a autoria de Samuel, considerado o autor do capítulo 1 até o capítulo 29. Do capítulo 29 para frente, nós temos dois outros escritores. Nós temos Natão, profeta, e temos Gade, que também era profeta. Porque se você for olhar lá em 1 Samuel capítulo 8, você já vai encontrar logo ali no capítulo 8, verso 1, que Samuel já era idoso. Samuel já estava na sua velhice. No capítulo 8 nós vamos encontrar Samuel, a Bíblia falando que Samuel já era idoso. Quando chega no capítulo 25, nós vamos encontrar Samuel falecendo. E o livro não parou no capítulo 25. Então teve 3 escritores nesse livro de Samuel. Teve Samuel, profeta, teve Natã e teve Gade, que escreveu esse livro. Então a autoria dele é Samuel, mas ele teve esses 3 escritores. E aí nós vamos encontrar o cenário histórico desse livro. O período desse livro, ele começa o livro contando a história. Ali nós conhecemos bem Ana, Orô, Eucana, a tia Penina, todo mundo sabemos bem desse relato. E aí começa a história de Samuel. Então começa do nascimento de Samuel. O livro de 1 e 2 Samuel, ele vai pegar o sacerdote Eli, Hofni, Finéias, logo ali no início, primeiro capítulo, e logo depois Ana ora e tal, vai para o templo, Deus dá uma vitória para ela, tira a esterilidade dela, e nasce Samuel. Samuel começa a crescer, e aí nós vamos ver os filisteus guerreando contra o povo de Israel. Olha só que o povo de Israel, nós vamos ver aqui, no próximo tópico aqui, espiritualmente falando, como é que estava esse povo. Se você abrir em Samuel capítulo 7, capítulo 2, melhor dizendo, se você abrir no capítulo 2, você vai encontrar os filhos de Eli, não só Eli, como os filhos de Eli, Hofni e Finéias, logo no capítulo 2, falando da imoralidade, que eles viam, o sacerdócio estava profanado, o sacerdócio estava contaminado. Eli, o pai de Hofni e Finéias, era o sacerdote daquele momento, era o sacerdote daquela época. Aí pega Hofni e Finéias, que recebia as ofertas que chegavam no templo, mas ele, além de roubar as ofertas, imagina lá atrás já tinha essa turma, presta atenção. E aí eles ainda se relacionavam com as mulheres que iam para ali entregar as ofertas, ou seja, ele estava corrompendo o sacerdócio. E nesse contexto de imoralidade, de depravação, quando nós vamos para Samuel capítulo 7, por exemplo, nós vamos encontrar no capítulo 7 a idolatria. Então esse povo saiu do período de juízes, ele saiu do período de juízes. Esse livro ele entra aqui no meio da história, mas ele não fala da história do povo de Israel, ele fala de uma família de 4 pessoas. É algo extra que entrou ali. Na verdade, a continuidade
proximidade vem aqui. E aí o povo está adorando muitos deuses, o povo está idolatrando, o povo está numa decadência terrível, o povo está corrompido. Então Deus, em vez de levantar um juiz, mais um juiz, em vez de levantar mais um juiz, que seria o 14º juiz, ele resolve então atender o pedido de Ana, e aí ele permite Samuel. Samuel nasce e começa a crescer dentro da casa do sacerdote Eli, e aí ele vive ali com Eli, mesmo dentro daquela situação deplorável do sacerdote, que não corrige seus filhos, o sacerdote que não se ajusta ao chamado de Deus para a sua vida. Samuel cresce ali, e Samuel vira um juiz, e aí Samuel, nesse contexto, o povo vai pedir um rei, porque o povo está cansado de sofrer, mas também eles se apartam constantemente de Deus, eles vão para outros deuses, eles vão para pouca vergonha, para a imoralidade, e nós vamos encontrar isso em Samuel, logo no início. Aí ele decide pedir um rei, e aí o contexto da história, nós vamos ver Samuel questionando, Samuel falando com Deus, porque na verdade Samuel esperava até que ele fosse governar, mas Deus não tinha o chamado para ele ser rei. Aí então ele levanta Saul, e nós conhecemos a história, saiu para procurar jumenta e tal, e profetizou e tal, e foi ungido, e Saul então vira rei ali naquele tempo, dentro desse contexto. Então o contexto religioso da época de 1 Samuel, nós vamos encontrar isso aí, nós vamos encontrar idolatria, imoralidade, nós vamos encontrar um sacerdócio corrompido, nós vamos encontrar essa situação. Nessa situação é que aparece Samuel. O contexto político desse livro, desses dois livros, o contexto político desses dois livros, o que acontecia? Os filisteus, não só os filisteus, mas tinha ali os amonitas, tinha os moabitas, tinha os amalequitas, povos que estavam na terra, povos que compartilhavam da mesma terra que os israelitas. Na verdade, a terra prometida, ela seria do povo de Israel, mas tinha um povo ali, e esse povo, descendente de Esaú, lembra de Esaú? Jacó, Esaú, esse povo descendente de Esaú, esse povo descendente dos moabitas, o povo rebelde, o povo que era avesso a tudo aquilo que era de Israel, que era de Deus, esse povo decide guerrear contra Israel, ele decide lutar contra Israel, e nesse contexto de guerra entre os povos, não só por isso, mas nesse tempo também houve a invenção do machado a ferro. Foi nesse momento aqui que surgiu o machado a ferro, foi nesse momento que surgiu o arado. Eles não sabiam arar a terra com o animal. Nesse momento aqui, dessa transição de juízes para entrar em Samuel, isso acontece. Então, o comércio, as guerras que haviam, como por exemplo Gideão foi lá e ganhou com 300 homens, Deus deu vitória. Gideão então ficou rico, Gideão então ficou poderoso, e isso começou a criar um problema. Por quê? Porque existiam tribos que viviam em terras férteis, outras tribos em terras não tão férteis assim. Aí começou a criar uma separação, começou a criar uma diferença entre elas. Então uma estava prosperando, uma estava crescendo, uma estava virando comerciantes, e as outras, elas não tinham tanto recurso assim, elas não tinham tanta habilidade assim, ela não tinha favorável a elas a terra que vivia. Então começou a ter problema entre as tribos. E aí um rei que viesse para unificar essas tribos era necessário. Então, politicamente falando, nós vimos um povo que se afasta de Deus, um povo que abandona Deus, um povo
terrível, que eu penso não ser muito diferente dos nossos dias de hoje. Você vê que quando Deus falou para ele, vou matar todo mundo, pelo relato da história, nós vemos como é que o povo estava, e Deus então mandou de novo, matou todo mundo, e aí vem de geração em geração, e passou. Hoje, se nós formos analisar o nosso contexto, não só político, mas religioso, nós vamos ver que nós não estamos muito diferentes. Nós estamos precisando de uma ação, de uma intervenção divina na nossa nação, uma intervenção divina nas nossas vidas. Nesse contexto aparece Samuel. Aí Samuel levanta, aprende, vira profeta, vira juiz, elege lá, unge o rei Saul. Aí o rei Saul, ele passou a ser, então, ele saiu do sistema tribal, o povo saiu do sistema tribal, porque era cada tribo na sua herança, cada tribo na sua terra, cada tribo fazendo aquilo que achava correto, e passa a ter um rei, um monarca, uma monarquia. Então agora um homem comandando todas as tribos, que já estavam se separando. Por quê? Porque politicamente falando, uma estava indo, a outra estava ficando, uma estava crescendo e a outra estava permanecendo lá embaixo, na pobreza, na ruína. Aí vem o rei. Aí o rei Saul, ele decide, Deus usa ele, aí ele unifica as tribos, traz para perto, traz para o conserto. Deus, na verdade, está fazendo esse ajuntamento. E aí nós conhecemos a história. Saul é rejeitado por Deus, e quando Deus rejeita Saul, isso nós estamos dentro do livro de Samuel. Aí levanta Davi, o pastorzinho de ovelhas, levanta Davi, unge Davi, e dentro desse contexto de ungir Davi, Deus, nós vamos transcorrer todo o livro de 1 e 2 Samuel. Então 1 e 2 Samuel, ele surge nesse contexto, e dentro desse contexto ele engloba uma história de um sacerdócio, logo no início, corrompido, de um povo idólatra, de um povo imoral. Saul pega esse povo. Saul não pegou moleza. Saul, quando assumiu o reinado, ele assumiu um abacaxi, ele assumiu algo difícil de resolver. Nós criticamos Saul, porque Saul não obedecia a Deus, Saul não fazia isso, Saul não fazia aquilo. É igual criticar a mulher de Jó. Todo mundo critica a mulher de Jó, mas perde 10 filhos para ver se vai ser fácil de resolver. Tudo de uma vez só. Nós criticamos Saul, mas Saul, ele pega esse povo, contenda, intriga, disputa de terra, disputa de poder. Um povo idólatra, um povo que estava desviado dos caminhos do Senhor, um povo que queria fazer tudo a seu bel prazer, um sacerdócio corrompido. Aí Saul vem e assume isso aí. Olha o que Deus colocou na mão dele. Não foi algo fácil de resolver, não, mas com Deus tudo se torna mais fácil, amém? E aí nós vamos para 2 Samuel, que continua a história. E Davi, então, ele vai assumir, depois de alguns anos, né, de perseguição, de sofrimento. E eu penso que você deva conhecer bem essa história. Davi, então, vai assumir nesse livro ali, depois da morte de Saul. E aí conta a história de Davi, o reinado de Davi, as conquistas de Davi, os pecados de Davi, o adultério de Davi. E aí vai transcorrendo todo esse livro. Quando chega no final desse livro, nós estamos terminando a história de Davi, que não morre aqui em 1 e 2 Samuel. Nós vamos entrar no primeiro, no segundo capítulo de Reis. Quando Davi morre, já começou o primeiro livro de Reis, já está no segundo capítulo do livro de Reis. Então nós vimos hoje aqui
o contexto que aconteceu o livro de Samuel. E esse livro, Ruth, eu não falei, mas Ruth, a história de Ruth, os 4 capítulos, foram 11 anos de história. 11 anos aproximadamente a história de Ruth. 1 e 2 Samuel, aproximadamente 140 anos. Então, quando nós lemos um livro desse, por exemplo, de 4 capítulos, preste bem atenção, nós estamos lendo 11 anos de história. Quando nós lemos esses 2 livros, nós lemos 140 anos de história. Então é muita história, e é por isso que não dava para colocar tudo na Bíblia. O Espírito Santo colocou aquilo que era necessário para nós entendermos, aprendermos e crescermos. Mas aqui nós temos quanto tempo Josué durou? Olhando para cá aqui, olhando para cá. Eu falei, todo mundo olhou para lá, né? 25 a 30 anos. Juízos, mais ou menos 300 anos. Então, 330. Ruth, quantos anos? 11 anos. 1 e 2 Samuel, 140. Então, olha só, 30 mais 300 aqui, 330, 340, 380, 480. Nós temos quase 500 anos de história em apenas 4 livros. Então, quando você for ler 1 e 2 Samuel, você vai claramente ler novamente, eu digo, porque nós estamos lendo todos os dias. Quero encontrar a história de Davi? Samuel. Quero encontrar a história? Samuel. História de Saul? Samuel. Então fica bem fácil de você gravar. O histórico, na verdade, politicamente falando, nós aprendemos a situação que estava o povo de Israel. Religiosamente falando, espiritualmente falando, melhor dizendo, espiritualmente falando, nós vimos uma nação toda corrompida, uma nação toda adorando para os deuses. Por quê? Porque faltava um líder. Agora analisa comigo o que faz a importância que é um líder. Eu e você que somos seminaristas, nós estamos aprendendo, sendo preparados, sendo capacitados, sendo treinados para sermos líderes, amém? Amém. Olha o que você pode encontrar pela frente. Você vai assumir uma liderança, e aí, primeiro, a importância de você como líder. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para ajustar um monte de coisa que está desorganizada, e é por isso que nós precisamos da orientação e da direção de Deus. Porque se nós não tivermos a direção de Deus, imagina Saul quando assumiu aqui o reinado, esse povo, primeiro 12 tribos, não eram 12 pessoas, não eram 120 pessoas. Daqui do Egito saiu 600 mil homens, são quase 2 milhões de pessoas. Não diz quantas pessoas entraram aqui, mas todo mundo daqui morreu e entrou para cá. Aqueles que nasceram, eu não acredito que nasceu só um filho de cada família. Certamente entrou 2 milhões de pessoas aqui. Esses 2 milhões de pessoas foi distribuído. E aí, quando Saul assume, ele assume um grupo pequeno desse, cada um com um ideal, cada um com um propósito, cada um com opinião, cada um com seu jeito de ser, cada um com a sua cultura, cada um com a sua forma de ver as coisas. Então a gente nós estamos assim, lendo. Hoje é muito fácil para nós lermos, mas quando isso estava acontecendo, você vê a situação espiritual do povo, você vê politicamente falando como é que o povo estava. É nesse contexto que nós encontramos a Bíblia, é nesse contexto que nós encontramos o povo. Semana que vem nós vamos falar desses 2 livros aqui, 1 e 2 Reis, e quando chegar no final,
você vai ler esse livro aqui, em uma semana você vai ler com maior tranquilidade, porque você vai entender facilmente a história, você vai entender facilmente o desenrolar da história, e aí fica muito mais fácil para o eleiro. O nosso propósito aqui, de falar com você dos livros históricos, o nosso propósito aqui, no seminário, nessas aulas, de falar com você dos livros históricos, é te dar uma noção, te dar, sinteticamente falando, uma ideia do que tem cada um, da autoria, dos fatos históricos, do tempo de cada um, politicamente como é que eles estavam, como é que o povo estava naquela época, para você enriquecer o teu conhecimento, o teu entendimento e conseguir aprender com mais facilidade. Vai mostrar aí, ó, o objetivo dos livros: mostrar o desenvolvimento de Israel desde a anarquia de juízos, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, até o estado de monarquia teocrática, que é de Davi. O importante aqui é mostrar a glória e o poder da nação que se submete ao Senhor soberano. Então o propósito do livro, o objetivo do livro é mostrar como é que eles estavam antes e como é que eles se encontraram depois que Davi assumiu, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que tinha nação cujo Deus era o Senhor. Essa nação cujo Deus era o Senhor, ela era muito diferente de uma nação que estava aqui atrás quando saiu do livro de Juízes. Politicamente falando, espiritualmente falando, era muito diferente. Por quê? Porque Deus regia, ele estava com Davi, Deus é que orientava Davi. E aí, o número 5 está escrito aí para a gente encerrar: Samuel, sacerdote, juiz e profeta, os primeiros reis de Israel, feito assim por causa da oração da sua mãe Ana. Todo mundo lembra que Ana era estéril, né? E Ana estava buscando a Deus, até que Deus resolve atender a oração de Ana, e ela oferece Samuel para Deus, e Deus então usa Samuel como profeta. E aí diz: como não fazer? Ou seja, Eli, a situação de Eli, o sacerdote, o que não fazer, o que Eli ensina, o que a história de Eli nos ensina, é que os nossos filhos, até porque os filhos de Samuel também não foram bons filhos, os nossos filhos, nós não podemos, como sacerdotes do nosso lar, da nossa casa, nós não podemos compactuar com os erros dos nossos filhos. Amém? Amém? Se o teu e o meu filho, no meu caso filha, só tenho filha, se elas estão erradas, nós precisamos corrigi-la, nós precisamos exortá-la. E Eli, sendo sacerdote, ele não fez isso. Então Deus fez para ele. Deus foi e matou os dois. Literalmente Deus matou Hofni e Finéias, porque eles saíram para a guerra, saíram para a luta. Houve até a história de trazer a arca, colocar a arca lá, pensando que a arca ia resolver, e não era a arca que resolvia, não era a caixa de madeira, mas era a presença de Deus, e eles acabaram morrendo, e Deus então tirou eles de cena. E aí vem aí Cabote, Saul, primeiro rei humano, depois vem Davi, Golias, o improvável, Davi, o servo positivo. Isso aí são contribuições dos livros. Davi, o extraordinário, Davi, a aliança com Deus, Davi, o pecado, Davi, a tragédia familiar, Davi, o pecado, arrependimento, o local do templo, Cristo e Davi, enfim. O livro de 1 e 2 Samuel, ele se desenvolve nesse contexto, ele se desenvolve nesse quadro, nesse cenário, e nós vamos chegar ao final do livro de Samuel, já com Davi dando as suas últimas orientações. Quando entramos no segundo capítulo de Reis, Davi morre, e esse capítulo de Reis ele fica para a semana que vem. Amém? Deu para entender, deu para pegar até aqui
O contexto de Josué, o contexto de Juízes, de 1º e 2º Samuel, deu para entender? Está dando para acompanhar como é que está desenrolando isso aí? Sim. Qual foi o período do reinado de Saul? Quanto tempo durou o reinado de Saul? Universitários? 40 anos. 40 anos? Quantos acham que é 40 anos? 1, 2, 3, 4, 5, ganhou. Pronto, 40 anos. Ok? 40 anos. Recebe aí o teu envelope.